versão Tricalc 2024.1 marca uma evolução significativa naquilo que é a exportação de armaduras de Tricalc para Revit. Até à versão 2024 nós tínhamos a possibilidade de exportar armaduras de Tricalc para Revit através do formato IFC. Essa importação era feita pelo Revit com o reconhecimento de todas as armaduras do Tricalc, mas cada objeto dessa armadura era um objeto independente e, portanto, se quiséssemos editar as armaduras, trabalhar as armaduras em Revit, tínhamos de o fazer elemento a elemento, estribo a estribo, varão a varão, e, portanto, não era prático nem produtivo. Portanto, tínhamos uma possibilidade que era exportar e reconhecer e utilizar as armaduras nos modelos de Revit, mas não era possível trabalhá-la e preparar desenhos adicionais, pormenores adicionais, detalhamentos adicionais com essas mesmas armaduras, porque não eram armaduras nativas de Revit. Com a versão 2024.1, a Greitec passa a poder exportar do Tricalc para o Revit as armaduras no formato GTCX e abri-las dentro do Revit com o Power Pack da Greitec. Então vamos agora visualizar aqui duas imagens que representam a diferença entre aquilo que é os elementos que são exportados e desde o Tricalc importados no Revit atualmente, com a versão 2024.1, e aquilo que era a exportação anteriormente. Como vocês veem, quando agora se exporta para Revit, esta imagem é do Revit, as armaduras são reconhecidas imediatamente como um conjunto de armaduras e, portanto, são elementos paramétricos que podem ser editados no Revit. Além disso, é também reconhecido, porque é exportado pelo Tricalc, o modelo analítico que deu origem a este dimensionamento. Isso permite duas situações. Por um lado, como vocês veem, aproveitar todo o detalhamento de armaduras do Tricalc, que é bastante evoluído, bastante pormenorizado, como vocês sabem, e poder modificar as armaduras e poder trabalhar pormenores, novas folhas de detalhamento dentro do Revit, mas permite também recuperar o modelo analítico e, caso queiramos, utilizando, por exemplo, o Power Pack Design da Greitec, fazer inclusive o dimensionamento de armaduras novamente para os modelos através da aplicação de cargas e de cálculo dessas mesmas armaduras, utilizando os módulos do Advanced Design dentro do Revit. Vamos ampliar um pouco aquilo que acontece no Revit quando chegam agora os modelos 2024.1 do Tricalc. Aqui está a importação, que foi realizada através do Power Pack. Fazemos a transferência do modelo via Power Pack da Greitec, desenvolvido para o Revit. E a partir do momento em que é realizada essa importação, qualquer seleção de armadura que se faça dentro do Revit é reconhecida automaticamente como armaduras nativas do Revit e as ferramentas de edição de armaduras do Revit ficam logo disponíveis para a edição dessas mesmas armaduras. Podemos aqui ver que, selecionando um destes estribos, aparece todo o conjunto de estribos que têm a mesma forma e o mesmo espaçamento e que podem, por exemplo, ser modificados, ser editados automaticamente aqui nas propriedades dessa armadura. Vemos também que temos aqui funções que permitem, por exemplo, mudar as armaduras, inserir acopladores, propagar as armaduras para outros elementos. Portanto, ferramentas nativas de Revit para edição das armaduras que vêm do Tricalc, uma vez que elas são reconhecidas como armaduras nativas de Revit. Também o modelo analítico está aqui e, portanto, eu poderia usar o Power Pack Design, se quisesse, para fazer novamente um cálculo de armaduras utilizando os módulos do Advanced Design. Mas, tendo sido calculado no Tricalc, essa situação não seria necessária. Ora bem, vamos ver então como é que tudo isto funciona a partir de um modelo existente em Tricalc. Temos aqui um modelo que tem betão, tem aço, tem madeira e tem aqui uma parede resistente. Ora, nós fizemos o cálculo e temos aqui as armaduras representadas, as armaduras dentro do Tricalc. Como vocês já sabem, tem o detalhamento habitual do programa Tricalc, com um detalhamento bastante bom para a representação das armaduras que são definidas pelo Tricalc. Okay? Aqui estão as armaduras de espera, a armadura da sapata, a armadura do pilar e, portanto, todo o posicionamento das armaduras é bastante cuidado dentro do programa Tricalc,
todo este detalhamento é bastante cuidado, como vocês sabem, dentro do software Trical. E vamos então exportar este modelo de duas formas. Vamos exportar utilizando o formato IFC, e portanto vou aqui ao modelo BIM e vou criar um modelo BIM que vamos chamar Webinário 2024.1 IFC, ok? E vamos guardar nesta pasta Estruturas Trical 2022. Vou exportar com as opções habituais do Tricalc, ok? Vamos esperar que ele faça então a exportação e agora vou exportar também como formato GTCX e vamos dar-lhe o mesmo nome, vai ser o nosso webinário 2024.1, mas agora no formato GTCX. Vamos aqui escrever GTCX e pedir para guardar. Não vou exportar os apoios, porque vamos trabalhar no Revit, não necessitamos lá dos apoios. Nem vou exportar as cargas, porque isso demoraria mais tempo na importação do modelo para Revit. Mas é possível exportar cargas já desde o Tricalc para o Revit. Também não vou realizar a habitual alternância de posição dos ganchos dos estribos, para que os estribos depois sejam reconhecidos como um conjunto com o mesmo espaçamento e a mesma forma dentro do Revit. De qualquer modo, se eu quisesse, também podia alternar essa posição de ganchos de estribos e exportar essa informação alternada, mas a edição de armaduras seria um bocadinho mais trabalhosa no Revit. Também, se queremos exportar a estrutura completa, só os elementos visíveis. Vamos então exportar a estrutura completa. E, portanto, aqui está a operação concluída, exportação realizada. Agora vamos, então, começar por analisar aquilo que foi exportado pelo Tricalc dentro do próprio Revit. Vamos então abrir aqui um template que é fornecido com o Tricalc, que a Gretec fornece, de um projeto de Revit. Vamos abri-lo, ele vai estar vazio, ok? E vamos então utilizar o Power Pack para Revit para fazer a importação do fecheiro GTCX. Vamos aqui importar o formato GTCX, não vou importar os resultados de elementos finitos, nem vou importar a área de aço para elementos laminares, ok? Vou sim importar a armadura e a geometria do meu modelo. E, portanto, clico aqui em OK, seleciono o fecheiro webinário 2024.1, creio que era esse a designação. Este que aqui está. Vamos pedir para abrir. E vamos realizar então a importação do modelo estrutural. Ele pediu-me ali para fazer o mapeamento das secções de madeira, eu não o fiz, portanto é natural que as secções de madeira apareçam sem mapeamento. O programa Revit está então a fazer a importação do GTCX que nós trouxemos do Tricalc. E vamos esperar que ele conclua para continuar aqui a nossa apresentação. Está a concluir essa mesma importação. Não vou gerar relatório de importação e, portanto, aqui está a minha estrutura que veio desde o Tricalc para o Revit. Vamos então fazer aqui um zoom sobre os elementos que vieram desde o Tricalc, esperar que o Revit acabe aqui o seu trabalho. Vamos tirar daqui esta sapata que estava aqui no template e vamos olhar então para as armaduras que vieram do Tricalc e, portanto, aqui temos as armaduras longitudinais e as armaduras dos tribos. E vejam como quando eu seleciono estas armaduras, aparece aqui em cima o friso que contém as funções de edição de armaduras do Revit. Também aqui nas propriedades nós conseguimos ver
as funcionalidades de edição de armaduras do Revit. Por exemplo, nós temos aqui os estribos definidos por número e espaçamento, número de estribos e espaçamento. Temos aqui um espaçamento de 18 centímetros para estes estribos. Se formos aqui selecionar outros estribos, temos aqui a identificação de 16 milímetros de estribos e 15 estribos. Se formos aqui selecionar outros elementos, por exemplo aqui neste pilar, temos aqui também a quantidade de estribos e o espaçamento. Imaginemos que nós queríamos passar a ter aqui 9 centímetros de espaçamento, queríamos duplicar os estribos e 18 estribos. Portanto, podemos fazer essa alteração e essa alteração realiza-se logo automaticamente no modelo Revit, uma vez que estamos a trabalhar com, como eu disse, armaduras nativas de Revit. Ok? Portanto, também podia, caso pretendesse, selecionar elementos individuais e fazer a alteração desses elementos. Se vocês repararem, temos ali H1 igual a 240, temos aqui o A igual a 1110 milímetros, portanto, informação de Revit. Aqui está essa informação, o A e o H1. E, portanto, se nós quiséssemos alterar essas dimensões, imaginemos em vez de 236, que eu queria aqui 280 milímetros, ok? Era possível fazer as alterações nativamente aqui no Revit. Portanto, ali está já aquele comprimento com 280 milímetros. Okay? Isso pode ser feito varão a varão, ou conjunto de varões a varões, com, se pretender, aqui dentro do próprio Revit. Acresce que, tendo aqui o modelo do Tricalc, e sendo reconhecida essa geometria, é possível ao utilizador, em Revit, selecionar os elementos que não têm armaduras e que vieram do Tricalc, como as lajes e as paredes atualmente, e utilizando o Power Pack Detailing da Greitec, nós podemos rapidamente aplicar uma armadura construtiva, de acordo com o regulamento, uma armadura construtiva mínima e depois editar essas armaduras, se assim pretendermos. E, portanto, basta clicar aqui em Constructive Dispositions. Já agora também existem estes módulos com idioma português e a armadura vai ser gerada, como vocês podem ver aqui nesta parede. Também aparece aqui a caixa do módulo de dimensionamento do Advanced Design, do Power Pack Detailing, onde nós podemos, se quisermos, editar as armaduras que pretendemos. E, portanto, aqui estão as armaduras verticais, as armaduras horizontais, os estribos verticais e os estribos horizontais, com a sua informação, e, portanto, nós podemos chegar aqui e mudar o espaçamento, mudar os comprimentos, a localização, os comprimentos e, inclusive, o diâmetro das armaduras que queremos utilizar para as paredes. Okay? Portanto, é muito simples, com o Power Pack Detailing, fazer, então, o cálculo destes elementos para lajes e para paredes resistentes, e existem inclusive funções que permitem, por exemplo, ter em consideração automaticamente as aberturas em lajes, neste caso não há aqui lajes com aberturas para eu poder trabalhar, para ter em consideração os contornos também das lajes e trabalharmos com armaduras automaticamente para esses elementos. É também possível copiar armaduras, apagar armaduras, dividir armaduras, dobrar armaduras, cortar, estender ou extend e mudar também a visibilidade das armaduras quando estamos a trabalhar. Também é possível acrescentar detalhes de detalhamento, como está aqui nesta imagem, a qualquer elemento que se pretenda do nosso modelo 3D. Ok? Portanto, com isto conseguimos chegar a uma maqueta à escala 1 do projeto de estruturas e tudo de forma editável dentro do Revit. Vamos ver a diferença que existe entre esta situação. Eu vou fechar, aliás, vou gravar este fecheiro com um nome, um novo nome aqui nesta pasta. E vamos então fechar agora este projeto e abrir, vamos aqui fechar, e vamos abrir agora um novo modelo estrutural, vamos até definir aqui estrutural, e vamos agora partir do fecheiro IFC para vermos as diferenças. E, portanto, quando eu fazia, na versão 2024, a importação do fecheiro IFC, peço desculpa, vou fazer a abertura do fecheiro IFC, não guardar. Portanto, nós tínhamos a possibilidade de abrir um fecheiro IFC,
Vamos aqui procurar o fecheiro IFC na nossa pasta de Tricalc. Vamos aqui procurar mais para baixo os fecheiros IFC. Colocar aqui organizado por tipo de fecheiro. E nós tínhamos chamado webinário 2024. Aqui está ele. E portanto fazer Open, abrir o fecheiro IFC desde o Revit. Aqui embaixo está a decorrer a importação, 64%. Okay? 15%, agora a segunda fase de importação. Vamos esperar que o Revit faça a importação completa do modelo. Aqui está a importação concluída e agora vou colocar aqui numa vista 3D, tal qual como estávamos há pouco com o formato GTCX. E vejam que eu também tenho aqui o meu modelo que veio desde o Tricalc em formato IFC. Okay. A diferença é que se eu quiser editar algo, ok? Isto são elementos, objetos IFC. E dependendo de como foram exportados do Tricalc, podem ser elementos, armaduras contínuas, um bloco de armaduras único, ou pode ser armadura individual. Neste caso foi tudo exportado como armadura contínua e, portanto, reparem que eu não tenho parâmetros para editar e nem aparece cá em cima as ferramentas de edição de armaduras. Portanto, efetivamente tinha as armaduras no modelo tridimensional e fazem parte desse modelo tridimensional, mas eu não posso trabalhar com elas dentro do Revit. Okay? E, portanto, esta é uma diferença enorme entre aquilo que era o formato de trabalho desde o IFC, do formato IFC, e o formato GTCX que nós temos agora na versão 2024.1. Eu referi também, quando estávamos a ver os nossos slides, que esta nova funcionalidade vem tornar o Tricalc num software extremamente potente para modelação de armaduras tridimensionais no Revit. Ou seja, eu agora posso desenhar aqui o meu modelo no Revit, o meu modelo estrutural, enviar para o Tricalc. No Tricalc realizo um cálculo e com isso consigo logo as armaduras para todos os elementos lineares. Trago aqui para o Revit e depois edito aqui o que for preciso para compor os meus detalhes, os meus projetos, etc. Portanto, a rapidez com que se vai modelar as armaduras para todos estes elementos lineares e para as chapatas é de uma produtividade gigantesca dentro do Tricalc e depois essa informação toda dentro do Revit pode ser trabalhada como vocês estão a visualizar. Vou só pedir aqui para visualizarmos as estruturas de Tricalc em formato IFC, ok, que exportámos há pouco, creio que é este que aqui está, e vamos abrir no... Eu queria abrir no Beam Vision, mas possivelmente... Está aqui, IFC. Vamos então abrir aqui no Beam Vision esse modelo IFC. Portanto, cá está, exportado IFC, e reparem que se eu colocar aqui como transparente, tenho aqui as minhas armaduras que vêm exportadas do Tricalc e, portanto, são estas armaduras que vão para o Revit agora como armadura nativa de Revit e, portanto, podem ser utilizadas dentro do Revit para pormenores, detalhamentos, edição, etc. E também permitir com o PowerPack Advanced Design e com a PowerPack Detailing permitem a colocação de armaduras. Ora bem, voltarmos aqui à nossa apresentação. Perdi-me um pouco, mas voltarmos aqui à nossa apresentação para dizer aquilo que é óbvio,
Transformou-se Tricalc num poderoso modelador de armaduras para modelos BIM em Revit, com as funcionalidades que o programa Tricalc tem de dimensionamento e detalhamento de armaduras com a rapidez que todos nós conhecemos. Passou-se a ter a possibilidade de trabalhar com essas armaduras em Revit porque elas são exportadas como armaduras nativas de Revit e, portanto, este detalhamento todo em formato nativo de Revit são horas de trabalho poupadas ao trabalho que a maior parte dos gabinetes hoje em dia faz. E depois com o Power Pack para Revit, o Power Pack Detailing, podemos ainda de forma fácil e paramétrica colocar armaduras em lajes, paredes e restantes elementos, ficando assim com o projeto à escala 1 para 1. Portanto, uma pequena trabalho, dá trabalho fazer estas modificações no programa, mas cá está uma pequena, grande modificação da versão 2024 1 para o Trical.